Olá, querida família dominicana anastasiana. Estamos aqui hoje para partilhar com vocês uma grande comemoração. Os 170 anos da Congregação das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteil. O tema desta comemoração é Família Dominicana Anastasiana, 170 anos partilhando frutos de bondade. Esta congregação religiosa é de direito pontifício. Isto significa que ela está ligada diretamente ao Papa. Ela foi fundada em 1850, numa cidadezinha da França chamada Bordeaux, e ela foi ligada à Ordem Dominicana em 1875. E para que o nosso coração vibre com toda a gratidão, amor e alegria que elas merecem, nós precisamos conhecer um pouquinho da história dessas grandes mulheres. Essa história começa em 17 de novembro de 1833, em Compiègne, na França, com o nascimento de Alexandrine Condorcet, a futura Madre Anastasie. Desde pequena, Alexandrine demonstra um grande interesse pela vida dos santos. Ela passava horas e horas lendo sobre os desafios e as virtudes da vida deles. E ela tinha um tio que morava numa cidade ao lado, chamada Tizac, o tio Atier, que percebeu nela uma menina muito bondosa, uma menina diferente desde pequena. E ele pediu aos seus pais para levá-la, para cuidar dos estudos dela, da sua orientação de vida. E os pais assim o permitiram. E ela foi então morar com ele em Tizac. E aos 14 anos, ele abriu uma sala de aula para ela ensinar para as crianças pobres daquele lugar. Isso deu a ela uma alegria imensa. E quando Alexandrine sentiu o chamado de Deus para a sua vocação, ela foi estudar no convento de Notre-Dame. E junto com ela foi também Virginie. Virginie era sobrinha do padre Gavaldà, que era o pároco da cidade de Bordeaux, um vilarejo vizinho lá de Tizac. Elas foram, estudaram, passaram um tempo, em Notre-Dame. E quando elas receberam o hábito de religiosas, elas receberam também outros nomes. Alexandrine passou a se chamar Marie Anastasie e a sua amiga Virginie passou a se chamar Marie Joseph. Elas voltaram à cidadezinha de Bordeaux e junto a esse padre Gavaldà, que fazia um trabalho maravilhoso de preocupação com as crianças, ele era muito preocupado com a educação das crianças pobres, eles fundaram a primeira congregação das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário. Isso aconteceu em 30 de março de 1850, a primeira congregação fundada pelo padre Gavaldà e por elas, por agora Marie Anastasie e por Marie Joseph. Marie Joseph tinha 24 anos e então foi nomeada como a superiora daquela congregação. E Marie Anastasie tinha 17 anos e foi nomeada como a mestra das noviças. Passados alguns anos, a Marie Joseph sentiu que aquele não era a sua verdadeira vocação e deixou o convento. E Marie Anastasie assumiu então como Madre Anastasie, a superiora daquela congregação. E a partir daí, continuou o seu trabalho de amor, o seu trabalho de dedicação total. E em 1875, Madre Anastasie filiou a congregação à Ordem dos Pregadores, os dominicanos, porque ela se identificava com o carisma e os princípios
que orientavam a prática educadora da instituição de São Domingos. Assim como São Domingos, ela tinha no estudo, a busca da verdade. São Domingos era movido pela compaixão, pela generosidade, pelo amor, pelo respeito à dignidade humana e se identificava com os mais pobres. Assim também era Madre Anastasia. E a reputação das irmãs era muito grande, o encantamento que as pessoas tinham pela bondade delas, pela competência profissional, e elas atuavam não somente no campo da educação, mas no campo da saúde. Elas cuidavam dos enfermos, elas visitavam as famílias, e o convento estava sempre aberto para atender as pessoas que necessitavam. E a confiança de Madre Anastasia na providência divina era muito grande, e ela sentiu que precisava expandir, atender outras pessoas. E o primeiro lugar para onde elas saíram foi para Monteil. E depois dali, elas partiram para países vizinhos da França. Elas foram para a Itália, foram para a Bélgica, para a Bulgária e para a Espanha. E, muito nova, Madre Anastasia adoeceu. E quando ia completar 45 anos, ela veio a falecer. Mas ela tinha plantado as sementes do seu trabalho com tanta fé, com tanto amor, com tanta verdade, que isto não impediu que o seu trabalho continuasse crescendo com muita esperança no coração das suas noviças e das demais freiras. E em 1885, um grupo de freiras, veio para o Brasil a convite dos dominicanos. Depois de algumas hesitações, de algumas providências, elas foram convidadas e vieram para o Brasil e se instalaram em Uberaba, na Santa Casa de Misericórdia. Ali funcionou, o convento e o colégio por alguns anos. Fizeram um trabalho de bondade, de atendimento à comunidade, um trabalho maravilhoso. E aqui em Araxá, as irmãs chegaram por volta de 1926 com a missão de educar. E em 1928, elas abriram as portas desse maravilhoso educandário, o Colégio São Domingos, que até hoje é referência em educação pedagógica e em educação de valores morais e valores espirituais, os valores dominicanos e os valores anastasianos. Atualmente, no Brasil, as irmãs dominicanas anastasianas estão presentes nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Pará, Paraná e Paraíba. E pelo mundo afora, elas estão na França, na Itália, no Paraguai, na Coreia, na República Dominicana e no Haiti. Como discípulas missionárias, doaram e doam suas vidas em favor do reino de Deus. Atuam na educação escolar e popular, no trabalho social, na área dos direitos humanos, na pastoral da criança, na catequese, nos cuidados com a saúde, nos ambulatórios, na agroecologia e no acolhimento fraterno. A estas grandes mulheres, nosso reconhecimento e nossa eterna gratidão.